Nos episódios anteriores, a ideia original era de explorar de maneira onde um local nos levasse a outro, com o ponto inicial sendo Demona. Mas acabei repensando sobre essa regra e cheguei à conclusão de que é muito mais interessante, tanto para mim quanto para vocês, escolher os locais a explorar de acordo com o que surge de informações relevantes sobre. Então, com essa nova filosofia, vamos à segunda temporada da série. agora. Quase ninguém sabe, mas o meu primeiro vídeo aqui do canal foi sobre uma possível referência externa sobre a Troll Lady. Isso há quase 2 anos atrás. Só que o vídeo ficou tão ruim, mas tão ruim, que eu acabei excluindo ele alguns dias depois. E glória a Deus por isso, porque eu já sinto um certo nível de vergonha com os meus primeiros vídeos que fiz aqui. Com aquele lá eu sentiria ainda mais. Mas, apesar de considerar aquele um péssimo trabalho, há algo nele que é inegavelmente fantástico. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Lhes peço que antes de mais nada já deixem o seu like e se inscrevam no canal, porque eu sou o Fulgor. E hoje falaremos sobre a Troll Lady. Existe um túmulo em Rookgard de um falecido com o nome de Clint. A lápide do túmulo tem uma descrição um tanto quanto curiosa, que é a seguinte: descanse em paz, Clint. Lamentamos que seu casamento com a Troll Lady não tenha dado certo. Eu tenho certeza de que se você não conhecia essa lápide, ficou extremamente empolgado pensando em estar vendo uma grande pista sobre esse grande mistério. Digo isso porque foi exatamente como me senti. E olha que nem foi eu mesmo que a encontrei. Nesse dia, eu estava no TS com meu melhor amigo, Anderson, que joga Tibia comigo desde os meus primeiros momentos. Estávamos conversando, e eu estava falando justamente sobre os meus planos de criar um canal de Tibia e sobre a minha dificuldade de saber como iniciar exatamente. Enquanto conversávamos, Anderson estava dando voltas por Rookgard, apenas por nostalgia, até que encontrou esse tal túmulo. Me lembro de ficar até um pouco iludido no dia, pensando que com aquela nova descoberta, que certamente já era do conhecimento de muitos, poderíamos chegar até uma solução para o mistério. Nessa empolgação subsequente, eu e Anderson passamos a pesquisar sobre esse tal Clint, até que chegamos em uma descoberta postada nos fóruns do Tibia BR, no ano de 2019, por um usuário com o nome de Mula Sem Cabeça. Martha Jane Canary, mais conhecida como Calamity Jane, ou Jane Calamidade em português, esse é o nome da mulher que se é especulada no post como a inspiradora real por trás da história da Troll Lady. E de fato, há diversos indícios de que realmente isso seja verdade. Primeiramente, a história dessa mulher, por algum motivo esplêndido que eu não enxerguei, foi inspiração para diversas outras obras de mídia também, como o filme estadunidense de faroeste The Plainsman, de 1936, ou como na série de TV Deadwood, exibida na HBO, e até mesmo em alguns episódios do famoso desenho Pica-Pau. Como eu disse, eu não vi nada de tão esplêndido na história de vida dessa mulher para que ela fosse inspiração para algo. Em resumo de sua história, ela foi uma famosa mulher aventureira que viveu nos tempos de Velho Oeste, nos Estados Unidos. Era a mais velha de 6 filhos, tendo nascido em 1º de maio de 1852. Ela ocupava a posição de guarda de fronteira, e durante sua vida acabou tendo outros diversos trabalhos, sendo em determinado momento, até mesmo, uma prostituta. Seu reconhecimento pode se dar talvez pela relação com outras pessoas mais famosas, como Buffalo Bill e Wild Bill Hickok. Esse último, que com certeza te fez lembrar o desenho do Pica-Pau também, ela alegou ter sido seu marido. Guarde essa informação, citaremos ela novamente mais pra frente. Em 1885, Calamity Jane se casou com outro homem chamado Clinton Burke. Eles se separaram 10 anos depois, em 1895. Clinton certamente é alusão ao Clint cujo qual encontramos seu túmulo em Rookgard, e o fracasso em seu casamento com a Troll Lady seria a confirmação pelos lamentos escritos no túmulo. Um fato interessante também sobre Jane é que ela se vestia apenas com roupas de homem. O mistério da Troll Lady surge durante a antiga quest chamada Troll Sabotage, que tem suas missões a nordeste de Edron. Nas proximidades do local, há um vilarejo, onde encontramos a família de um NPC chamado Jack. Vocês se lembram de que a Calamity Jane alegou ter sido casada com um homem chamado Wild Bill Hickok? Na história real, Wild Bill foi assassinado com um tiro na cabeça vindo pelas costas, enquanto jogava uma partida de pôquer. Adivinha o nome do assassino? Isso mesmo, Jack. Digamos que isso ainda seria muito pouco para vincularmos Jack à história,
poderia não passar de uma mera coincidência. Mas, no segundo andar de sua casa, tudo muda de figura, pois lá há um NPC chamado Irmã de Jack, e se perguntarmos o seu nome, ela diz que é Jane. Quando cheguei nesse ponto da leitura, já levei meu charzinho até a área todo empolgado para fazer as minhas tentativas, imaginando que a irmã de Jack certamente era a Troll Lady. Mas, como você já deve imaginar, eu não consegui nada. Porém, enquanto criava esse roteiro, eu acabei descobrindo um fato na história real de Jane Calamidade que pode mudar tudo. E é sobre o fato dela ter tido uma filha, que ela nomeou justamente com seu nome, Jane. Então, podemos imaginar que a irmã de Jack não seja a Troll Lady, mas sim a filha da Troll Lady. E olha só o que encontramos aqui no terceiro andar da casa, a mãe de Jack e Jane. O mais legal é que seu nome está como mãe de Jack, e ela não revela seu nome real. Ao menos ainda não foi descoberto como fazer com que ela diga. Será que ela é a Troll Lady e que precisamos de alguma forma descobrir o seu nome para prosseguir? Sobre os diálogos, tanto dela quanto dos demais da casa, eu não vou expor aqui. A ideia é que você que me assiste vá lá e faça suas tentativas. É claro, se achar coerente essa teoria. É importante observarmos também que na história real de Jane, o Jack é um vilão, pois foi ele quem matou seu marido Wild Bill. Sendo assim, não caberia que ele fosse seu filho como no Tibia. Mas mesmo que com relações distorcidas, vários dos personagens reais da história estão ali. Entre todos os mistérios do Tibia, esse talvez seja o mais provável de ter uma solução e já completa, pois o avanço da quest Troll Sabotage consta no quest log, e mesmo chegando até as recompensas, ela ainda aparece como incompleta. Por hoje é só. Não vá embora antes de deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? E mais uma vez reforço o pedido. Torne-se membro do canal para me ajudar a continuar aqui produzindo conteúdos. Não existem benefícios hoje para quem se tornar, mas eu garanto que terão em futuros projetos do canal, onde o tempo e categoria de membro terão um grande peso. Valeu e falou!